Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. Hoje nós vamos realizar um programa especial em comemoração aos 159 anos de emancipação político-administrativa de Itajaí, para falar a respeito da fundação e legado, trajetória e história do município e seus personagens. Recebemos aqui no estúdio da TV Câmara o professor e historiador Edson Dávila. Olá, tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente, é uma satisfação retornar ao programa e conversar com os telespectadores da TV Câmara nesse programa. Edson Dávila é o autor do livro A Pequena História de Itajaí, lançado em uma nova edição totalmente revista e ampliada no ano de 2018 e que agora está aqui no Câmara Aberta para contar um pouco de como que foi o trabalho de pesquisa, de retomar uma obra iniciada lá na década de 80 e também o que esse livro traz de diferente contando a trajetória da cidade. O senhor pode contar para a gente como é que foi toda essa trajetória, professor? Então, quando eu lancei a primeira edição do livro A Pequena História de Itajaí, em 1982, ele se transformou, o livro, num único, dentro da historiografia de Itajaí, em tratar exclusivamente toda a história de Itajaí. Há muitos livros sobre a história de Itajaí, mas tratando de aspectos específicos. Futebol, saúde, negros, política, mas que trate de todos os assuntos. O meu livro acabou sendo único. E ele se transformou num livro muito usado por estudantes, professores, nos concursos, e logo se esgotou aquela primeira edição. Então, algumas editoras, alguns editores me procuraram para fazermos uma segunda edição. Mas eu entendia que devia melhorar a edição, porque quando editei o livro, eu era um historiador que havia começado, era iniciante. Havia muita coisa que tinha sido pesquisada por mim, por outros historiadores que a gente precisava acrescentar na obra, mas o meu tempo era muito pouco para esse trabalho. Eu era professor da Univale, não é? Eu era administrador público, trabalhava na prefeitura, na Secretaria de Educação e o tempo me faltava. Quando me aposentei, em 2016, então passei a ter esse tempo e me dediquei 1 ano e meio, então, a esse trabalho de reescrever. E aí, não é? Essa reescrita resultou num livro praticamente novo. Só o título basicamente é o mesmo. São 28 capítulos, uma abordagem nova, porque eu caprichei no escrever de uma maneira que encante o leitor, que o leitor se agrade, não é? Que o leitor goste de ler. Os temas também foram dispostos de maneira que a leitura possa ser feita por capítulos, independente da sequência. Claro, há uma sequência cronológica. Não posso falar da monarquia depois da República. O que é da República vem depois da monarquia, mas a leitura pode ser feita, diríamos assim, salteada. Se o leitor quer falar, quem se interessar por esporte, ele pode ler o capítulo de esporte. Se ele quiser ler alguma coisa sobre saúde, ele pode ler o capítulo da saúde, que nada impede a compreensão do capítulo se ele não leu, por exemplo, o primeiro capítulo. Facilita então, o trabalho de pesquisa. Facilita o trabalho de pesquisa. Então, a obra ficou pronta e, para minha surpresa, ela triplicou em extensão a primeira edição. É uma obra que teve muito boa aceitação no mercado, né, no meio dos professores, dos estudantes, e creio que está à altura, não é, da cidade, daqueles que se interessam por conhecer a nossa cidade. Professor, a história, na sua opinião, é algo estático e estável no passado ou ela é dinâmica como uma ciência que avança a cada dia? Exatamente, muito boa a tua pergunta.
a história, ao contrário de que alguns pensam, que a história é uma coisa do passado, é uma coisa velha, então ela é uma coisa morta, acabada, imóvel, né? A história é muito dinâmica. A história é algo que se renova pelo estudo e pela pesquisa. Aí alguém pode pensar, mas como? Né? Um fato, vamos lá, o descobrimento do Brasil. Se já aconteceu. Já aconteceu, como é que ele pode se renovar? Como é que esse estudo pode ser dinâmico? Pode sim, porque você pode fazer, os historiadores podem fazer diferentes abordagens sobre esse aspecto. Claro que 22 de abril de 1500, o fato, isso ninguém pode mudar, não é? Nem eu, nem nenhum historiador vai dizer que o Brasil foi descoberto ou achado, como alguns preferem, por Pedro Álvares Cabral no dia 1º de maio de 1501. Não vai fazer isso. Mas ele pode abordar o achamento do Brasil, o descobrimento do Brasil, de mil maneiras, a partir do ponto de vista dos marinheiros, não é? A partir do ponto de vista dos interesses do rei de Portugal, não é? A partir do ponto de vista dos índios, como isso impactou a vida dos indígenas brasileiros. Quer dizer, mil pontos de vista. Há um historiador francês, chamado Paul Veyne, diz que o fato histórico é como um corpo que está no espaço, girando. E o historiador fica posicionado. Conforme ele se posiciona, ele olha para o fato histórico e faz uma leitura daquele corpo. E isso permite que, vamos supor, 1000 historiadores escrevam 1000 histórias sobre um fato histórico, e são 1000 histórias que agradem e que não se repetem. Não há possibilidade de se repetir uma história, aliás, histórias sobre um fato histórico mesmo, porque há múltiplas formas de se abordar a história. Assim, por exemplo, a história de Itajaí, ou fatos da história de Itajaí, podem ser abordados por diferentes historiadores de acordo com o ponto de vista em que ele se coloca. Não é achismo, eu acho. Não, não é a questão de achar. É como você, com os elementos técnicos que vocês têm, sociologia, política, formas de interpretação, linhas ideológicas, você vai analisar aquele fato. Então você vai fazer uma leitura daquele fato, não é? E aí surge então um contar do fato, né, que agrada ou não o leitor, mais ou menos. Antes das chegadas que foram simultâneas dos europeus, quem eram os povos que habitavam as terras aqui onde está situado Itajaí e quem passou também por aqui? Vejam, as terras nossas aqui, vamos falar do Vale de Itajaí, do litoral nosso aqui, as terras eram dos nossos indígenas, basicamente 2 grupos. Os do litoral, os carijós, né? Os do interior, né, do rio Itajaí, Mirim para dentro, eram os botocudos, ou choclengues, né? Eram esses os donos da terra, as terras eram deles, né? Então, quando chegaram os europeus, e alguns europeus já vieram com... Os negros também vieram juntos, não podemos... Os primeiros que vieram aqui foi em que ano? Não, os primeiros europeus a chegar aqui, e já tinha africanos juntos, alguns africanos juntos, foram os marinheiros, que acabaram batendo aqui nas costas de Santa Catarina, como náufragos, alguns como degredados, principalmente naquela região da Bahia Sul de Florianópolis ali, né? Entre a ilha e o continente ali. Ali foi um ponto estratégico, porque as
naus, caravelas que transitavam para o Rio da Prata, entravam muito ali para se abrigar. E ali ficaram muitos europeus e alguns negros ali, que faziam parte da tripulação daquelas naus e caravelas. Então foram os primeiros europeus. Isso no século XVI, 1506, 10, 20 já começaram. Tanto que os nomes dos acidentes geográficos do litoral de Santa Catarina começam a aparecer nas cartas náuticas a partir desse contato que os europeus começam a ter com os índios, aí começam a aparecer os nomes de formação de origem tupi-guarani, que era a língua deles, né? Aí Itajaí, Itajaúgue, Cambriú, Camboriú-Açu, Cambriú, vários nomes, conforme, porque os índios não tinham uma língua escrita, oral. Né? Eles eram ágrafos, né? Toda a cultura deles era, não é que eram inferiores a nós, não, só não tinham escrita, tinham toda uma grande cultura, mas a linguagem deles era ágrafa, a cultura deles era ágrafa, quer dizer, não era escrita, de modo que, conforme a pessoa ouvia, escreviam em espanhol, alguns em português, outros em latim, os mais cultos, né? Então essas grafias, né, variavam muito. Daí, então, é que chegaram os europeus para colonizar mesmo, quer dizer, para se estabelecer em colônias, começam no século XVII, na segunda metade do século XVII, com os paulistas que descem do norte para o sul, São Francisco, 1658, e a partir dali Florianópolis, quer dizer, Nossa Senhora dos Desterros, como era o nome antigo, e depois Santo Antônio dos Anjos da Laguna, né? E no século seguinte, na metade também do século seguinte, século XVIII, 1748, 749, chegam os açorianos para preencher os espaços vazios entre São Francisco, Desterro, Florianópolis e Laguna, que aí preenchem esses espaços. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar esse bate-papo aqui sobre a história de formação de Itajaí. Até o próximo bloco. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco o professor e historiador Edson Dávila. Nós estamos falando a respeito da história de formação do município de Itajaí, seu legado cultural, político e também tudo que representa o desenvolvimento da população e da estrutura urbana da cidade. Professor, antes de tudo isso, da gente chegar na emancipação político-administrativa, queria que o senhor falasse um pouquinho de um personagem, que é João Dias de Azão. Ele foi um dos primeiros a chegar aqui, ou foi o primeiro a chegar aqui? Os registros históricos apontam para ele, João Dias de Azão, como o primeiro a requerer uma extensão de terra, que na época tinha o nome de Sesmaria, na região da Foz do Itajaí. Ele era paulista, ele veio como fundador de São Francisco do Sul e ele requer essa área de terra aqui, nas margens do Itajaí-Açu, a margem esquerda do Itajaí-Açu, na região que hoje é Navegantes, ali onde faz a travessia da balsa, né, na Barra do Rio, pelo lado de Navegantes, supõe-se que seja em razão do interesse que ele tinha
em pesquisar a presença de ouro no Vale do Itajaí, porque a família dele, já de muito tempo, em São Paulo, São Vicente, tinha um histórico de pesquisa de ouro. Eles tinham um histórico, os familiares dele estavam focados na busca do ouro. Notem que nessa época ainda não se havia encontrado, né, mina de ouro no Brasil. Só foi no final daquele século, 1690 e pouco, que se descobriram as minas de ouro em Minas Gerais, não é? Então, naquela época, estavam todos ainda muito ansiosos, diríamos assim, muito antenados, né, para saber onde encontrar. Porque os espanhóis já haviam encontrado ouro e prata no século anterior nas suas colônias na América, no México, no Peru, né, na Bolívia, né? Já tinha até o Rio da Prata, né, saindo lá no sul, na Argentina, mas toda a extensão da colônia portuguesa ainda não se tinha descoberto nada. Então, todos os interessados estavam muito antenados. Então, a razão supõe-se que tenha vindo e requerer essa extensão de terra aqui pela notícia que se tinha de que havia minério precioso por aqui. Então ele foi o primeiro que se tem registro disso aí. Depois, no século seguinte, nós vamos ter a chegada de outros moradores para cá, ainda sem intenção de fundar um povoação, aliás, que são os açorianos, descendentes dos açorianos. Já é o final do século XVIII. Eles vêm para cá por uma outra riqueza, que não é o ouro, porque o ouro parece não resultou em grandes avanços, em grandes descobertas, que era a madeira. Aí sim, o Vale do Itajaí ficou conhecido como uma região de grande presença de madeiras de boa qualidade, tanto para a construção civil quanto para a construção naval. E aí se começou a explorar essa madeira. E como era possível ter no rio um porto para carregar essa madeira, o local se tornou um local estratégico para desenvolver uma atividade com ganhos econômicos. E as pessoas começaram a se deslocar para cá. Antes se deslocaram para a Armação de Itapocorói, na Penha, para explorar a pesca da baleia. Mas como no final do século XVIII, que é a época que eu estou falando, essa pesca da baleia foi regredindo, foi diminuindo, essas populações então voltaram-se para uma outra atividade que desse dinheiro, que rendesse recursos, que foi então a madeira. E aí a armação foi diminuindo, né, e uma povoação na Foz do Itajaí surge. E aí desponta um comerciante que se muda de Florianópolis para a Foz do Itajaí, um homem que tinha uma visão de empreender, de ganhar dinheiro, já estava no começo do século seguinte, do século XIX. E ele vem e se localiza justamente na Foz ali, na pracinha de Itajaí, na Praça Central. Agostinho Alves Ramos. Ele constrói uma casa para si, uma casa comercial, faz um trapiche, constrói um trapiche na frente da sua casa e os navios começam a parar na frente da casa dele, ele começa a comprar as coisas, as madeiras e a exportar. Inicia um movimento com os moradores para construir uma igreja e ao redor da casa comercial dele e da igrejinha, a povoação se forma, a povoação do Santíssimo Sacramento do Itajaí. Isso 1824. 40 anos depois, aquela povoação se transforma no município de Itajaí. 1860. Você veja, em 40 anos, 4 décadas, a povoação pequena se transforma no município. Veja a velocidade com que
o progresso, o crescimento econômico da exploração da madeira e do porto. Quer dizer, você veja, primeiro o porto, depois a cidade. A atividade portuária está... E a atividade portuária é que impulsionou o povoamento e o crescimento da cidade. Quer dizer, não há como dissociar o porto da cidade. O porto incomoda, o caminhão na rua, o contêiner, mas o porto é a cidade. A cidade existe por causa do porto. O porto precedeu a cidade. Primeiro o porto, depois a cidade. Porque a cidade nasceu ao redor da igreja e do porto, né? Não dá para dizer, vamos deixar o porto de lado, vamos cuidar da cidade. Não dá como. Fio a fio, célula a célula. Então Exatamente. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje, um programa especial em comemoração aos 159 anos de Itajaí. Para falar a respeito do município, nós estamos recebendo o professor e historiador Edson Dávila, autor do livro A Pequena História de Itajaí. Bom, professor, o senhor pode contar para a gente um aspecto, né, da emancipação do município, da trajetória do município de Itajaí, que primeiro pertencia a São Francisco, depois foi se transformando e acabou se pertencendo a outro município aqui da região até se consolidar como um município. Como é que foi todo esse processo? Então, Itajaí, quando surge como comunidade, em 1824, pertencia ao termo, como se dizia na época, quer dizer, pertencia ao território de São Francisco do Sul. O limite do território ia até o rio Camboriú. Depois, em 1833, houve a criação da vila, de um município de Porto Belo. E o limite, então, passou a ser o rio Itajaí-Açu. E aí, então, Itajaí passou a pertencer ao novo município de Porto Belo. Quando da criação do município de Itajaí, então ele se desmembra. Ele é desmembrado do município de Porto Belo, incorporando o distrito de Camboriú, não é? O distrito de Itajaí, a vila de Itajaí, e também a região colonial do interior do vale, todo o interior que tínhamos, o vale inteiro. Então ficou um grande município e até os limites com Lajes, lá na Serra. O senhor traz documentos no livro falando desse processo, até de uma negativa, de um parecer de negativa por parte de São Francisco. Depois houve também uma certa pressão por empreendedores locais para que a emancipação, a troca houvesse definitivamente, é isso? Sim, na verdade a negativa foi da Câmara de Porto Belo. Os vereadores de Porto Belo foram terminantemente contra a emancipação de Itajaí, a criação do município de Itajaí. Apresentaram todas as contrariedades possíveis. Hoje a gente entende essa negativa porque, na verdade, eles não queriam perder uma parte importante do então município de Porto Belo, que era o Vale do Itajaí, que estava crescendo muito, se desenvolvendo muito. Mas aqui na região, em Itajaí, nós tínhamos comerciantes fortes, empreendedores fortes que tinham força política junto ao governo de Santa Catarina, junto à Assembleia de Santa Catarina, e os argumentos políticos foram mais poderosos do que a contrariedade da Câmara de Porto Belo. E valeu a força desses argumentos e o município foi criado e instalado no dia 15 de junho de 1860. A transição de São Francisco para Porto Belo, então, não teve tantos percalços? Não, de jeito nenhum. Não houve percalço nenhum, foi uma transição tranquila. Professor, quem foi o fundador de Itajaí? Agostinho Alves Ramos ou Antônio Menezes Vasconcelos Drummond, que chegou aqui em 1820
Por que essa questão ainda persiste, que um historiador afirma uma coisa, outro historiador afirma outra? Porque a vontade de fundar é algo que tem que estar manifesta, tem que estar declarada, tem que estar clara. Tomemos o caso do Dr. Blumenau. Ele sai lá da Alemanha com esse intuito, com esse objetivo, e ele vem aqui e se instala num dia, mês e ano, e isso está documentado, claro, indiscutível. Então o historiador não tem como não dizer que o Dr. Blumenau não seja o fundador de Blumenau. No caso de Itajaí, o processo foi um processo feito em diversas etapas, em que vários grupos de pessoas vieram se instalando e a comunidade surgiu a partir de iniciativas coletivas em que você não teve clareza, não é? Não se tem clareza, não se tem uma documentação assertiva, afirmativa de alguém que tenha vindo para cá com a intenção de fundar uma cidade aqui. Agora nós temos o Vasconcelos Drummond, que em 1820 veio fundar um estabelecimento colonial no Vale do Itajaí. Então não há como de não aceitar que ele foi o iniciador da colonização do Vale do Itajaí. Ano que vem devemos comemorar 200 anos do início da colonização do Vale do Itajaí, iniciada por Vasconcelos Drummond. Nós temos Agostinho Alves Ramos, que chegou em Itajaí na década de 1820 e que, junto com um grupo de moradores, deu início à construção, né, da primeira freguesia, do primeiro curato, que foi criado pelo bispo do Rio de Janeiro em 31 de março de 1824. Agora, você escolha, se você quer, não é? Faça a sua escolha, não é? Os historiadores não fazem essas escolhas, muitos historiadores não fazem essas escolhas porque não têm encontrado essa afirmação, essa assertividade. Por isso é que não se tem essa definição. Quando os vereadores aqui da Câmara Municipal de Itajaí quiseram escolher uma data certa para comemorar Itajaí, preferiram não entrar em polêmicas sobre a fundação. Preferiram uma data certa, que é a data da instalação do município. E aí escolheram 15 de junho de 1860. E algumas pessoas dizem, mas como? Blumenau saiu de Itajaí, é mais velho que Itajaí? Não, Blumenau não é mais velho que Itajaí. É que Blumenau comemora a fundação em 1850, quando Itajaí já existia desde 1824. O que nós comemoramos é a nossa emancipação política. Blumenau só se emancipou politicamente, só criou o município de Blumenau em 1880, 20 anos depois de Itajaí. Então, essa é a questão. Os vereadores de Itajaí, acertadamente, para não entrar em polêmica, é Vasconcelos, é Agostinho, é 1824, é 1820, é 1658 com João Dias de Arzão, para não entrar em polêmica, porque os próprios historiadores não fazem essa escolha, não era a Câmara que ia fazer. Não é um decreto da Câmara que vai decidir escolher o fundador da cidade. Então escolheram a data de instalação do município, que eu acho que é uma data importante, certa, para se comemorar Itajaí. Professor, essas famílias de colonizadores europeus que vieram, principalmente dos Açores, Portugal e Alemanha, eles trouxeram um pouco da sua bagagem e da sua situação do momento em que vieram, né? Isso resultou em alguns nomes, com o passar dos anos, fortes na política. Você pode falar o que
contribuiu para que Itajaí fosse seja um berço tão rico em personalidades políticas? Então, você veja, a base da nossa população, no seu início, foi luso-açoriana. Os açorianos chegaram aqui na segunda metade do século XVIII, com um cabedal de conhecimentos, de cultura do século XVIII, da segunda metade do século XVIII. De onde eles vieram, da época que chegaram, ainda não tinha havido a Revolução Industrial, aquele conhecimento da máquina, do empreendedorismo, do capitalismo industrial, nada disso. Se estabeleceram aqui, conviveram e nos deram toda a riqueza cultural de base açoriana. Um século depois, vieram os alemães e também os italianos, que já chegaram com um outro conhecimento, já tinham uma outra vivência. Na Alemanha, também um pouco na Itália, no norte da Itália, mas principalmente na Alemanha, você já tinha a Revolução Industrial, você já tinha o capitalismo, aquela coisa toda, eles já tinham uma outra formação. Então, aqui em Itajaí, o que aconteceu? Muitos daqueles alemães que eram para ir para a colônia, plantar, eles chegaram na colônia e viram, não, mas a desbravar essas matas, plantar, isso é muito difícil. Lá em Itajaí, na vila de Itajaí, eu posso comercializar, eu posso fazer melhores negócios, vou para lá. E começaram a montar empresas aqui, casas comerciais lá, e se desenvolveram economicamente e contribuíram para o desenvolvimento de Itajaí. Com essa população luso-açoriana sendo para eles importante também no desenvolvimento das suas empresas. Mas eles se sobressaíram econômica e politicamente também. Mas aqui também já havia um grupo de itajaienses de origem luso que já faziam um trabalho semelhante aqui no Porto, antes deles. Então, esses grupos se juntaram, os Liberato, por exemplo, já estavam aqui, não é? E eram de São Francisco do Sul, que já estavam antes aqui. Então, esse grupo levou Itajaí a ter destaque econômico e político. Nós já temos deputado representando Itajaí na Assembleia Provincial desde o início em que a Assembleia foi instalada. Agostinho Alves Ramos já foi primeiro deputado nosso. Nós tivemos sempre representação política destacada. Nós tivemos quase um senador no Império, que foi o Nicolau Malbor, não é? Depois nós tivemos 3 ministros de Estado, tivemos 5 governadores de Estado. Por causa do quê? Do destaque econômico que Itajaí tinha e pela contribuição dessas culturas, né? Dessa população de base açoriana com esses elementos germânicos que foi aqui o estiveram. Encontro deles aqui com a sua bagagem. Algumas pessoas falam para a gente assim, poxa, mas Itajaí tem base açoriana, mas a gente anda pelas ruas, Malbor, Konder, Bauer, né? Mas exatamente, precisa conhecer a história para entender por que esses nomes estão destacados, né? Exatamente por causa desse entrelaçar, né, de populações que aqui estiveram. Né? O negro teve também uma contribuição significativa na nossa história. A presença da população negra em Itajaí sempre foi em torno de 8, 9% da população. Mas os negros tiveram uma presença muito expressiva, principalmente no trabalho do porto, como mão de obra no porto. Mas os negros estiveram no jornalismo em Itajaí, na educação de Itajaí. Nós tivemos negros destacados no jornalismo, na educação, inclusive fundando escolas em Itajaí. Então, quer dizer, essa participação significativa fez Itajaí se destacar num contexto estadual. Os negros vieram nos primeiros já barcos europeus. Olha, eu penso que os negros já chegaram, há documentação dos negros já chegando no século XVIII, mas pode ser que o Arzão tenha trazido negros também.
mas não se tem documentação certa. Agora, com os que vieram para cá no século XVIII, com certeza, porque nós temos documentos do século XVIII em que eles dizem que tem escravos negros. Professor, nós teremos que convidá-lo novamente para participar do programa, para a gente poder enriquecer um pouco mais o conhecimento da história de Itajaí com o seu trabalho, que já vem há décadas desenvolvendo. Parabéns. Aonde que pode ser encontrado, que poderá ser encontrado o seu livro? Olha, na verdade, o livro meu pode ser comprado na banca de revista aqui em Itajaí. Ele vai ficar circulando também. E no museu, no Arquivo Histórico de Itajaí. Arquivo Histórico de Itajaí, lá na rua Lauro Miller 335, está à venda. Ele vai para bibliotecas também? Sim, tem. A biblioteca escolas pública tem, as escolas de Itajaí receberam, tem um exemplar, nós distribuímos para cada escola de Itajaí e ele nós fizemos, claro que eu tenho certeza que chegaram, nós fizemos essa distribuição para as escolas de Itajaí. Obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta. Você pode ficar à vontade de deixar uma mensagem de aniversário para o município. Bom, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito, eu quero parabenizar todos os itajaienses pela passagem desse aniversário de 159 anos do município de Itajaí, porque quando a cidade faz aniversário, todos nós estamos de parabéns. Muito obrigado. Até a próxima, professor. A Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.